Muito boa tarde a todos, muito bem-vindos. Este é mais um debate sobre um ensaio ou um retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Hoje vamos falar sobre marcas. Marcas que fazem Portugal, que fazem a identidade de Portugal e muitas delas de que nós nos lembramos desde que éramos pequenos. Não foi assim há tanto tempo que se começou a usar a expressão usar uma coisa de marca, usar alguma coisa de marca. Este retrato da jornalista Margarida Vaqueiro Lopes apresenta-nos uma série de marcas portuguesas que, ao longo da história, foram não só reconvertendo as suas capacidades e os seus créditos no mercado, como também foram capazes de internacionalizar-se e de servirem de exemplo para marcas novas. Estão connosco também hoje para conversar sobre as marcas portuguesas Francisco Carvalheira, que é secretário-geral da Laurel, Associação Portuguesa de Marcas de Excelência, e a Graça Martins, que é diretora criativa e sócia fundadora da GMA Creative Firm. Então vamos conversar sobre marcas, vamos escolher duas marcas específicas, já lá vamos, e eu vou começar por si, Francisco, porque lá atrás, quando estávamos a preparar e a fazer... A pôr o Botox, não é? A pôr o Botox, a fazer as injeções, que fizemos muitas. Não, e não era de marca, pois não. Era um genérico, um Botox genérico. Disse uma coisa muito curiosa, que disse, não há marcas em Portugal. Vamos lá ver. Não era para revelar aqui, não é? Não, há marcas em Mas Portugal. Mas foi o que disse. O que eu digo é, há poucas marcas Exatamente. em Portugal. Nós temos um país que vive em cima de um contrassenso que é, nós temos dos saberes fazer mais ricos do mundo, porque temos uma história de 900 anos, fomos para todo o mundo, viemos de todo o mundo, portanto somos de todo o mundo e para todo o mundo. Temos uma capacidade brutal de fazer coisas e o português, quando quer, faz bem. E não é só... repare, desde a tecnologia, nós na tecnologia espacial damos cartas. Mas o que é que acontece? É que, na verdade, nós produzimos, por exemplo, no caso nosso, das marcas de luxo e excelência, Portugal produz para as melhores marcas europeias do mundo, desde uma Louis Vuitton, uma Hermès, todas. Portanto, se o fazemos, é porque o sabemos fazer muito bem. E fica aqui apenas a menor parte, digamos, do lucro que estas marcas vão obter. Ou seja, Francisco, nós damos o nosso saber fazer... Barato. Mas depois não conseguimos nós mesmos convertê-lo em produto. Não é não conseguimos, não queremos. Porque para se fazer... marca, é preciso a coisa mais importante do mundo, que é querer fazer. Não se consegue fazer nada. Temos aqui várias pessoas, especialmente uma pessoa que está aqui, que uma vez me disse que isto de fazer marca pode parecer fácil, mas não o é. É preciso pôr a mochilinha às costas, a expressão que eu nunca mais vou esquecer, é preciso estar preparado para ter muitos nãos, é preciso ter muita resiliência, é preciso acreditar e, sobretudo, não o fará sozinho. Tem que ter o maior ativo de uma marca, página 69 do livro, em que diz, e bem, o maior ativo da Vista Alegre, neste caso, são as suas pessoas. E as marcas são o resultado das equipas e dos seus gestores. Agora, que temos falta de marcas no sentido que poderíamos ter muitas mais. Tínhamos que andar muitos anos para trás, muitas décadas, e perceber o porquê desta razão. Graça, como é que definiria o nosso... O Francisco diz que nós não somos resilientes ou não somos... Enfim, estamos a mudar, estas novas gerações. Como é que definiria a relação dos portugueses com as marcas? Não a produzirem marcas, mas a relação deles com as marcas que existem, portuguesas e estrangeiras. Boa tarde, antes de mais, obrigada. Duas formas. Por um lado, de quem detém as marcas, há uma relação ainda que precisa de ser trabalhada do lado, como o Paulo diz, o citado, do lado do conceito. Ou seja, é difícil nós apropriarmos-nos de uma ideia de marca se não houver um conceito forte, porque senão vamos trabalhar sempre do ponto de vista do produto, do atributo, da característica. E se do lado de quem está a produzir algo que tem a intenção de ser uma marca não nos propuser um conceito, uma ideia maior, o público tem dificuldade em assimilar uma ideia forte ou simples
a simplicidade é forte, muitas vezes, e, portanto, eu acho que há muito essa necessidade de ainda o nosso tecido empresarial, tecido industrial, pensar muito mais nesta ótica de o que é que eu quero propor às pessoas, porque uma marca é muito isto, é muito um tema, não é? É algo que nos une. Nós estamos a falar aqui sobre, se falarmos sobre felicidade, sobre liberdade, vamos encontrar algumas marcas que se encaixam nisso. Portanto, por um lado, parte muito ainda daí de é preciso passarmos da perspectiva de as características funcionais ótimas, o saber fazer da nossa máquina industrial para algo que é maior e para um falar claro, mas sobre ideias e sobre conceitos. Passa por quê? Saber informar, saber falar, saber e ser criativo, é isso? É isso mesmo. Da experiência que também, obviamente, falo do ponto de vista que me trouxe aqui, não é? Falo muito dessa perspectiva das ideias, de saber converter uma história numa frase simples, numa ideia simples, que mais do que até muitas vezes aquilo que as pessoas querem é que traduza aquilo que a empresa faz, é que à noite há alguma coisa que nós vamos dizer aqui, à noite nós queiramos falar sobre aquilo à volta da mesa. E acho que é muito isso que nós temos que ser exigentes para que aquela ideia seja mesmo forte, seja mesmo valiosa, seja uma ideia diferente. E, portanto, acho que faz falta trabalhar esse aspecto de a conversão do saber fazer na ideia que vamos querer transmitir. Algumas marcas que aqui estão conseguiram fazê-lo. A Margarida, no livro, caracteriza, tem pontos de partida muito fortes para caracterizar algumas marcas. Ela fala da Vista Alegre como sendo branca e silenciosa. E quando estava a ler aquilo, disse, realmente é branca e silenciosa, embora esteja coberta de cor. Mais uma vez, o caso da Renova, que trouxe a palavra sexy para o papel higiênico. São ideias, isto tudo são conceitos. Mas esses conceitos são sobretudo conceitos de marketing e de publicidade. Não temos que separar aquilo que é o que quem faz, não é? E quem detém, o administrador, quem detém a empresa, o conceito que tem daquilo que faz. Depois do trabalho que é feito em cima disso pelos publicitários e pelo marketing. Eu sinto nas suas palavras que às vezes é um bocadinho esta ideia de os publicitários não traduzem a verdade. Não, nada disso. E às vezes, acho que um bom trabalho... Não, eu não ia nada. Mas muitas vezes acontece isso. Mas pelos vistos, sem querer, toquei ali no... Não, mas muitas vezes acontece isso, ou seja, e infelizmente acontece isso. Porquê? Porque é importante nós, quando começamos a fazer um trabalho, irmos à raiz, irmos a investigar a história. Este livro teria sido incrível quando eu estava a estudar e eu sabia que queria fazer isto. E teria sido incrível eu ter acesso, e falei isto com a Margarida, ter acesso a este condensar da história. É muito importante, quando se está a criar a ideia, nós termos acesso à visão do administrador, à visão do acionista, à visão do diretor de marketing, à visão dos colaboradores, como disse bem, para percebermos exatamente qual é que vai ser então esse tal conceito, esse tal pensamento estratégico, que depois se vai converter numa ideia, que depois se vai... no fundo, condensar em diferentes momentos. Mas isso é fundamental ser feito em conjunto, não há dúvida. Ou seja, não pode ser uma invenção, nem pode ser uma adivinhação. Tem que ser um trabalho feito em construção e em conjunto. Hoje o storytelling, que é que no fundo está aqui, ganhou um poder brutal nas marcas. E as marcas constroem um filme, um storytelling, e como diz o Anat Sharma muito bem, a grande diferença das marcas que o sabem fazer é a maneira como contam a sua história. E hoje as pessoas vivem muito de emoções. Sim. E as marcas tornaram-se muito emocionais. Basta ver os nossos filhos, eu vejo os meus netos, os grupos são se tu usas esta marca ou não usas esta marca. Usas o Sanjo, não vens para a minha porque eu sou da Nike ou sou disto e aquilo. E as marcas têm esse poder do storytelling, que é, no Sim. fundo... como elas comunicam hoje, é montando um bom storytelling, recorrendo a várias formas de o fazer. Margarida, finalmente, a autora. Porquê é que decidiste fazer este livro? Ao longo do teu trabalho como jornalista, trabalhaste em várias áreas e bastante na área da economia, portanto percebes bem a dinâmica
que está por detrás do sucesso ou insucesso de vários projetos ao longo do tempo que os foste acompanhando. Mas depois, de repente, porquê estas marcas e estas marcas precisas? O que é que tu querias descobrir aqui? Difícil. Essa é a pergunta mais difícil que me fazem sobre este livro. Então, olha, tudo o resto vai ser mais fácil. Primeiro, o porquê. E é muito curioso essa pergunta, porque eu trabalho em empresas, ou acompanho empresas há muitos anos, não é? E, de facto, havia uma coisa que eu até falei com a Graça, que é: nós escrevemos muito, estamos sempre a escrever sobre empresas, vamos imensas vezes, temos um privilégio imenso, do qual às vezes não nos apercebemos, de entrar dentro das fábricas, de falar com os administradores, perceber o que é que está por trás de uma marca, e por vezes temos tão pouca noção desse privilégio que nos esquecemos de o comunicar como devemos. E mesmo quando o escrevemos, aquilo que eu faço desde sempre, não é? Agarro numa história, escrevo a história, entrego a história publicada e nunca mais pensamos nela, porque é assim. E de repente não havia um lugar onde as histórias estivessem todas condensadas. Parece meio estranho, porque parece óbvio, não é? Quando se olha, e quando a Graça me diz: eu gostava de ter tido este livro, eu disse: mas Graça, eu estou farta de escrever histórias destas. Mas há muitos livros de empresa, não é? Mas, portanto, de facto, não havia um que tivesse várias histórias. E que tivesse... Eu acho que há uma dimensão humana que é importante dar às marcas, esta questão dos ativos serem as pessoas, que nós às vezes nos esquecemos, e nós também, jornalistas de economia, porque é assim, não é? E porque em Portugal, acima de tudo, se dá imensa importância a todas as marcas que falham. E eu lembro-me de ver, quando andava em mais pesquisa para o livro e tudo, quando nós vimos, por exemplo, a falência da Sanjo em 1996, espero não estar a errar a citar-me a mim própria, toda a gente tem um livro, procura a página certa. Foi a abertura de telejornais. É a abertura de telejornais a falência de uma empresa. Mas quando uma empresa ultrapassa os 100, os 200, os 300, whatever, milhões, ou os 30 mercados, nós não falamos sobre isso. Achamos que é o caminho normal. Portanto, nós não aplaudimos, eu acho que nós aplaudimos muito poucas empresas nacionais. E isto é um tema, porque este tema tem a ver também com esta questão da construção da marca e da dificuldade que nós temos em Portugal de construir a marca, porque se nós próprios não damos importância àquilo que é feito por nós, e é uma conversa que eu estou a dizer nós ali a apontar, porque estão aqui colegas jornalistas, muitos deles que trabalham ainda comigo e já há muitos anos, e nós, sobretudo na Exame, temos muito esta preocupação, que é falar das coisas positivas. Há muitas coisas positivas muito boas a acontecer. É o tecido económico, empresarial, é o tecido empresarial de Portugal que nos alimenta a economia. Portanto, se nós não agarrarmos nestas marcas, já vou responder à pergunta porque é que foram estas. Se nós não agarrarmos nas marcas, nas empresas, nas marcas que fazem as coisas bem, e se não as mostrarmos como exemplo, não estamos a fazer também o nosso trabalho, que é dizer às que vêm a seguir: olha, é possível, houve quem já fizesse e houve quem já errasse no caminho. E a razão pela qual eu tentei também falar dos erros das marcas é essa: estas marcas erraram em alguns momentos, falharam, algumas faliram, voltaram, fizeram coisas que foram quase trágicas, umas tiveram a sorte de não falir, não é? Mas os erros fazem parte do caminho, e é outra coisa que nós temos em Portugal, que não se pode errar. Quer dizer, ninguém nasce ensinada, o bebê começa a andar, cai, levanta-se, aprende a andar outra vez, e é por isso que este trabalho entre publicitários, marketeers e administradores é tão importante. Porquê é que foram estas marcas? Não, porque é que não foram as outras todas? Não é? Bem, foram estas porque o espaço é finito, que é um problema. Mas querias que fossem exemplos muito diferentes, que fosse uma do norte, o que é que eu queria? E explico isso, não é? Tentei elencar... Há imensas coisas incríveis a serem feitas em Portugal e imensas marcas que mereciam estar aqui. Portanto, para reduzir essa lista, eu tentei usar alguns critérios que me ajudassem. Marcas que fossem financeiramente sustentáveis e que eu conseguisse fazer esse track record, até para daqui a um ano, quando pegarmos no livro, não ter havido alguma que tivesse desaparecido. Marcas que tenham um forte caráter inovador no seu setor, que representassem diversos setores da sociedade e que fossem geograficamente dispersas. Ainda podiam ser mais, mas tentei que fosse isso. Aldrabei um dos setores que pus 2 vezes, é verdade, mas está explicado porque faz parte. Pronto, é nosso jeitinho português, teve de ser.
Bem, já vamos falar, a dizer algo que eu queria ter dito logo no início. Não disse que Portugal é um dos Estados-membros que mais pedidos de registros de marcas fez nas últimas 2 décadas. Ou seja, nós queremos, não é? Queremos, mas podemos ficar só no querer, mas queremos. E daquilo que estávamos... Mas falta aí um dado importante para... Sim, diz. Não é esse que logo a seguir. Aquelas que nascem de olhos postos na internacionalização ganham sem grande dificuldade protagonismo no mundo e viabilidade financeira que lhes permite um futuro longo e têm muito a ensinar às novas que, acabadas de chegar ao mercado, querem saber como sobreviver. Porque o problema é que quando vamos ver os registros de marcas internacionais, descemos... Exatamente. Temos um tombo brutal, não é? Mas isto eu queria ir para lá depois. Desculpe. Mas queria falar desta Mas questão estamos que a falar é... de marcas ou de empresas? Aqui marcas. estamos a falar Estamos a falar de marcas. Enfim, estamos a falar da saúde também das empresas e saúde mental, se quiser. No dia. O que eu queria pegar era do que estávamos a falar agora, que é a autoconfiança, não é? É preciso muita autoconfiança para a Renova apresentar o seu produto, um papel higiênico, como sexy. É preciso, de facto, arriscar. Eu tinha combinado com a Margarida que íamos falar sobre algumas marcas e apresentar como exemplo para falarmos concretamente daquilo que está aqui em causa. E então vou ler aqui só um bocadinho sobre a Renova. Sem pressão, que o CEO não está sentado aqui à frente. Como? Não é? Sem pressão nenhuma que o CEO não está sentado aqui à frente. Como é que se chama o CEO? O Paulo Pereira da Silva, a quem agradecemos muito e que esperamos logo não ter assim um erro na primeira. Nós estamos parágrafo. está a ser gravado, portanto lá em casa não estão a ver. Tudo aqui este capítulo, o título deste capítulo é Renova, a marca que deixa a vergonha de lado. A presença é discreta e ainda assim enche os espaços. A Renova é aquilo a que podemos chamar uma marca low profile do mercado português, sendo, no entanto, tão reconhecível e adorada que se torna impossível não falar dela. Atualmente, a empresa está presente em dezenas de países, tendo uma fábrica no centro da Europa, que se junta às da Almonda, e uma reputação de marca de luxo, o que, falando de papel higiênico, é no mínimo curioso. Paulo Pereira da Silva é um inquieto e um esteta, sendo que ambas as características se refletem no caminho percorrido pela marca durante as 2 últimas décadas e que permitiu que qualquer pessoa falasse de papel higiênico sem achar o tema inadequado, mesmo estando à mesa com altas figuras do Estado. Consta, aliás, que foi após uma conversa com o antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, num jantar em que ambos estiveram presentes, que Paulo Pereira da Silva decidiu avançar com uma ideia que reposicionaria o papel higiênico da Renova e, consequentemente, a marca, o Renova Black Edition, mais conhecido por papel higiênico preto. Agora, eu queria pegar neste e dar-lhe os parabéns pela ideia. Já teve toda a compensação, não é? Pela reação do mercado e pelo que significou para a marca. Mas queria ouvir cada um de vós sobre este caso preciso. O que é que, para cada um, representa esta iniciativa, esta postura, esta forma de encarar uma marca no mercado? Já começamos pela Graça. Obrigada. Quer dizer, para mim é difícil falar da Renova sem parecer que, por estar aqui de facto o CEO... mas é de facto um caso... Nós atestamos que está cheia de apontamentos feitos antes. Eu sou escrevo muito quando estou a ler porque tenho, lá está, tens muitas ideias. Porque me vai dando muitas ideias, mas de facto eu acho que a Renova conseguiu inaugurar uma categoria quase diferente, ou melhor, uma nova categoria. Quando falamos de papel higiênico, a Renova é uma categoria à parte, e esta questão das categorias, como a Gillette conseguiu, como completamente diferente como a Jeep conseguiu, mas a Renova, pelo menos no meu mapa mental, no meu coração, não está na categoria do papel higiênico. De facto é algo à parte, em que efetivamente se pode pegar em algo no papel higiênico e colocar como um objeto de decoração, como como fizeram alguns artistas no século XIX, quando inverteram desculpem a palavra, mas é mesmo assim, o mictório, e puseram como uma obra de arte.
passando as devidas diferenças, é um romper tão grande de um paradigma que, quando nós dizemos é preciso pensar fora da caixa, aqui não foi pensar fora da caixa, foi pensar ao contrário, foi pôr-se de cabeça para baixo, foi pensar de todas as formas possíveis para se atingir um resultado destes. Se é falar em luxo, não sei, mas que é um caso incrível de romper paradigmas, em que a inquietação dá resultados, porque muitas vezes há outras marcas inquietas que são só em que são só agitadas, não é? São só marcas que bebem muito café e são agitadas. Efervescência. Pronto, mas esta é uma inquietude consequente. A inquietude consequente é algo de louvar. E esta consequência, eu creio que ela ainda nos vai dar mais surpresas, ainda vai trazer mais frutos. Portanto, é um início e eu de facto sou uma cliente expectante. O que é que vai acontecer mais? Quando se fala em Renova, é aquela coisa de levantar o que é que vem aí. Portanto, eu acho que é uma categoria à parte. E isto de inaugurar categorias no mercado como nós temos, é de facto algo de dar mesmo os parabéns e de servir de exemplo. Portanto, da sua parte, arrojo, não é? Grande arrojo completo e, mais uma vez, na forma de comunicar. Na forma de comunicar e na forma de de expor o produto. E esta ousadia de o expor na maison et objet. Não é expor no canal tradicional, é completamente diferente. Portanto, é arrojo em todos os sentidos, mas consequente, porque muitas vezes o que se faz são uns tiros, vou-lhe chamar espertos, porque são espertos, têm o seu fulgor, chamam a atenção mediática, mas depois, não é? Quando vamos ver, e agora? E a seguir? E não temos um a seguir. Isso é pena. A Renova é um caso de facto, é mérito, mesmo muito mérito. Francisco, no mercado de luxo, sobretudo na última década, o luxo já não é o luxo como o conhecíamos, não é? Portanto, o luxo... Ainda é. Deixe-me só acabar, deixe-me acabar. Se me pode... Mas o tradicional, aquilo que é o tradicional, aquilo que é o feito artesanal, tornou-se luxo também, não é? Portanto, aquilo não é só o luxo sofisticado... Não ao que eu estou a dizer. A base do luxo tem 3 ou 4 características que são únicas. A primeira, o luxo é feito à mão a maioria das vezes, é feito pelo artífice. E é o que a Europa melhor tem para vender, porque estamos a perder tudo. Depois tem características de pricing, de exclusividade, etc. É isso que faz o luxo, a atratividade que eu quero ter. Pronto. Hoje o luxo ganhou novas dimensões, novas geografias. O número de milionários hoje está no clube dos milionários, hoje já não... Hoje o giro está no clube dos bilionários. Já está a começar a não ser. Agora é giro mesmo, ainda está no dos trilionários. E, portanto, há muito dinheiro, o luxo cresceu muito devido a isso, mas o luxo na sua base, na sua gênese, continua igual. A exclusividade, a manufatura, etc. E por isso é que 95% do luxo mundial é produzido na Europa, vendido apenas 35%. Porquê? Porque nós temos essa característica de muitos anos de saber fazer acumulado e desta cultura. Portanto, essa é a base do luxo. Agora, o que acontece é que com o digital e com a expansão geográfica, reparo, hoje eu vou a Xangai, eu tenho um número de bilionários, os milionários já não entram, está bem? O número de bilionários é brutal só em Xangai. Portanto, o consumo de uma semana de luxo em Xangai é mais do que o consumo de luxo em Portugal num ano. Números aproximados. Não era para aí que eu queria ir, sabe? Mas o luxo continua a ser na sua base. Eu só gostava aqui de dizer uma coisa do Paulo que é muito importante. O Paulo é um físico nuclear e, portanto, ele é capaz de ver aquelas coisas que nós não conseguimos ver. Eu acho que a grande característica do Paulo é que é um grande condutor de homens, o resto é conversa. O Paulo é uma pessoa que acredita e foi isso que fez a Renova, foi o facto do Paulo saber-se munir e rodear das pessoas certas e ter algo que é raro em Portugal. O Paulo deixa as pessoas dele errar, porque é do erro
que o Paulo vai buscar ainda mais força com as suas equipas. E isso é uma cultura que não há em Portugal. Em Portugal há uma cultura de reprimir o erro. Se reprime o erro, não se consegue evoluir. Sim. E a base das marcas de luxo tem exatamente se quiserem utilizar a terminologia japonesa do Kaizen, que nunca os japoneses não acreditam que se atinja a excelência, mas estão sempre a trabalhar. E essa é a base do luxo. Claro que depois podíamos estar aqui a falar muitas horas, e o que o Paulo fez percebeu que havia algo que as pessoas estavam dispostas a pagar um preço acima do normal por um rolo de papel higiênico, e montou, além da diferenciação, papel higiênico encarnado, azul, preto, que era uma coisa que não estávamos habituados, o papel higiênico para nós é branco, depois montou-lhe em cima um storytelling fantástico. E foi isto que foi o que o Paulo fez. Mas apenas isto. Parece simples, não parece? É muito complicado. Dito assim, não é? Dito assim, não é, Paulo? Dito assim foi em 3 meses, não foi? Mas aquilo que eu lhe queria perguntar tem a ver com se não é de facto nova esta ideia do trivial se tornar luxuoso. A palavra luxo está-se a vulgarizar, infelizmente. Não é isso. É para um mim. rolo de papel higiênico num país, não é? Em Portugal, o sheik, não sei de onde, viaja para vir ter aquele papel higiênico. Ou seja, é cada vez mais difícil conseguir encontrar marcas e conseguir encontrar produtos que têm essa concepção do único, do exclusivo, daquilo que é absolutamente... Esse é o novo luxo. Pronto, é precisamente isso que eu estava a dizer. Personalização. Não é? Portanto, que a marca tem essa excepcionalidade de ser absolutamente singular. Isso é aquilo que se chama o novo luxo e o hiperluxo, que é as marcas que se dedicam a personalizar. Tu tens um par de ténis que é só teu e mais ninguém tem no mundo. Pois, era aí que eu queria chegar. E quanto é que custam os ténis desses? Normalmente custam 200 euros, mas estes custam 5.000 euros. Mas só sou eu que os tenho. E realmente o mundo caminha, há muito e está a crescer. Há setores então onde é impressionante. Nós aqui em Portugal não temos uma marca que não sendo luxo, mas que o faz espetacularmente. Os ténis Van, em Milão, pode-se entrar, são apenas 4 horas de espera para personalizar uns ténis. Eu fui lá, fui ver quanto é que custavam apenas 1.500 euros uns ténis. Claro que a minha mulher disse-me assim, quer dizer, certo que os sapatos ali do outro eram caros, mas agora os ténis, mas é como eu quero. Portanto, e isso é o luxo que está neste momento a ganhar, é a experiência e a personalização. Porquê? Porque há dinheiro para o fazer. Margarida, o livro da Margarida está cheio de histórias insólitas. Falou-se no storytelling, não é? Portanto, e uma delas tem a ver com o facto do Elton John ter um verso dedicado ao Mateus Rosé. Não sei se quem aqui sabia. Não sei se queres falar sobre isso, Margarida. Aquilo que tu foste descobrir e que até a ti surpreendeu. A mim espantou-me. E se as marcas valorizam isso? Eu acho que o Mateus Rosé, que foi provavelmente a primeira marca a ser escolhida para integrar o livro, porque e há que dizê-lo, e a razão pela qual o capítulo se chama O Mal Amado é propositado, porque é um vinho que é muito maltratado em Portugal, porque todos nós dizemos, o Mateus Rosé, pronto, ok, a garrafa é gira, mas o vinho não se bebe, não é? Quem nunca disse bom que atira para lavar os pés, como dizem os bons apreciadores. Não deve estar cá o CEO da Mateus Rosé. Mas estão ali pessoas conhecedoras do processo. Pois, mas eu pensei logo que não estaria. Não, mas não falam comigo e eu já, quer dizer, eles sabem, não é? Eles fazem isto há muitos anos. Mas a verdade é que o Mateus Rosé foi provavelmente a nossa primeira verdadeira história de sucesso de marketing internacional. É verdade. E qualquer pessoa que queira negar isto vai ter de me dizer, Graça, por favor. Não, e teve uma grande influencer que foi a Rainha Isabel II. Exatamente. Né? E é absolutamente fascinante. E eu descobri esta música do Elton John, que não fazia a mínima ideia, quando andava a fazer pesquisa para o livro. Já sabia imensas histórias de Mateus Rosé, todos nós sabíamos que a Rainha era uma grande apreciadora. Porquê? E como é que é feito? É outra história genial e tem a ver com aquilo que a Graça falava há pouco. Quando o Mateus Rosé é lançado, sem uma campanha de marketing incrível, porque não havia nem dinheiro nem forma de fazer, até porque não é? A internet não existia,
O que o Sr. Guedes faz é agarrar em 2 garrafinhas de Mateus Rosé e enviar ou entregar em mão aos embaixadores de cada país e dizer, olha, uma é para si e outra é para entregar a um amigo. O que nós chamamos de passa-palavra, não é? Não há melhor marketing do que o passa-palavra. Depois vai patrocinar as corridas da Ascot em Inglaterra. Depois a Rainha Isabel II apaixona-se pelo vinho. E depois os ingleses, genericamente, também porque a rainha se apaixona pelo vinho, começam a consumir muito Mateus Rosé. E de repente o Elton John está a fazer uma canção com o Mateus Rosé numa das letras e nós continuamos a recusar, a aceitar que Mateus Rosé é um dos maiores embaixadores do nosso país, porque não gostamos do vinho. E porquê é que não gostamos do vinho? É uma boa pergunta. Porquê é que não gostamos do vinho? Olha, eu vou contar uma história muito associado. rápida sobre isto. Eu trabalhei a minha vida inteira nos jatos privados e quando selecionámos vinhos portugueses, fomos para as barcas velhas, e eu disse às minhas pessoas, vocês vão ter uma surpresa, mas pronto, compraram-se, falou-se com a Sograp, com os grandes produtores alentejanos do Douro, e depois quando fazíamos o pedido do catering, os estrangeiros diziam Mateus Rosé, Mateus Rosé. E pronto, a gente acabou por ver os bons vinhos porque não se bebiam. As pessoas queriam era Mateus Rosé. Mas não digam os bons vinhos, que isso parece mal. Não, é o que diziam eles, era o que diziam os nossos bons vinhos, bebemos nós. Porque nós não gostamos porque somos preconceituosos, primeiro, ok? A gente acha que rosé não é vinho, começa por aí. Tem a ver com várias coisas. Era um vinho frisante da região dos vinhos verdes, tem imensas questões de contexto e que nós fomos perpetuando. E é um vinho muito massificado e, como o Francisco há pouco dizia, não é? Esta coisa do luxo, também nos fica bem dizer que não gostamos do vinho que toda a gente bebe. É uma coisa que, como eu tenho a teoria que a pessoa tem de beber o vinho que gosta, e olhem, e a propósito há Mateus Rosé para toda a gente no final. Portanto, se não gostarem, não bebem, deixam aí, mas há uma nota muito importante que tem a ver com aquela parte que tu disseste para eu ler relativamente à importância do exemplo destas marcas. A Mateus Rosé chegou a representar 40% de todas as exportações de vinhos nacionais. Que tipo de incentivo é que é dado institucionalmente a uma marca que vence, que se ingra no estrangeiro? Mercado? Não, eu digo que tipo de apoio, quer dizer, para além de sugestão do Presidente da República à mesa ou aprovação de que um papel seja preto. Vamos lá Quer ver. dizer, sabemos, por exemplo, que os empresários vão nas visitas de Estado e podem... Sim, há sempre tem feito um trabalho nisso, mas não me parece que faça muito sentido uma empresa, que nasce em Portugal, olhe só para o mercado português. O mercado português é o que é. Tem este tamanho, não vai crescer. Há uma impossibilidade técnica que se chama fronteiras. Portanto, isso não dá. Por isso, parece-me que qualquer empresário que, quando cria uma empresa, uma marca, que não olhe para um mercado global, tem um prejuízo imenso que está a abandonar 99,9%, não sei qual é a estatística, mas do mercado. Portanto, não... Isso é primeiro, porque a iniciativa privada, não é? As empresas são privadas, portanto, se um gestor quer ter sucesso e quer que a sua marca vá mais longe, não é? Vai aos embaixadores entregar as garrafinhas do vinho, no caso. Institucionalmente, Portugal até tem feito bastante. Poderia fazer mais, talvez, se calhar de outra forma. Eu acho que nós ainda andamos muito a tentar descobrir como é que isto se faz, mas uma coisa que se pode fazer é olhar para os bons exemplos e para estas marcas e as marcas mais pequenas irem falar com estas. Sim. E é muito curioso porque as pessoas acham que isto não acontece. Eu sou de uma empresa tão grande, agora não vou falar com a Delta ou com a Renova ou com a Vista Alegre, não vou falar. Vão. Aquilo que vai acontecer à partida é que alguém da marca vai dizer, sim senhor, tu queres trocar umas ideias sobre? Tenho todo o gosto em dizer. Tenho todo o gosto em partilhar contigo. Olha, tenho todo o gosto em dizer-te o que é que vai falhar. Não tentes isto. E nós falamos pouco. Sim. Nós, empresários, e lá vou eu generalizar e culpar o povo português, eu creio que nós ganhávamos muito mais se partilhássemos mais uns com os outros. E partilhar o sucesso... Quando qualquer uma das marcas que está aqui presente, e podiam estar muitas mais, se internacionaliza, quando qualquer uma destas marcas ganha mercado,
uma coisa que diz Made in Portugal, todas as marcas à volta estão a ganhar mercado, estão a ter caminho feito, não é? Estão a beneficiar desse caminho que já foi aberto. Quando nós chegamos a Paris e temos os outdoors da Renova ao pé dos Champs-Élysées, as pessoas já sabem que é... Às vezes não sabem, mas é mais fácil se a seguir disser, não, eu sou uma marca portuguesa, a ver como aquela que está... Ou as lojas da Vista Alegre, não é? Portanto, também não é só institucionalmente. Não temos de estar sempre à espera do institucional. O Estado tem missões, fazem-se imensas coisas, muitas vezes aproveita-se quando novos grupos económicos entram noutros países e levam, e muitos grupos têm feito isso, muitas empresas portuguesas, aliás, fazem isso, que é, entram no mercado e levam consigo logo algumas marcas associadas e fazem caminho junto. Portanto, eu acho que eu tenho alguma dificuldade, tenho este problema de gostar muito da economia mais liberal. Eu acho que também passa muito por nós que estamos aqui, todos fazer esse passo-a-palavra, e por nós consumidores, aquilo que falávamos muito no início, também sermos embaixadores das nossas marcas, não é? Graça, qual é a imagem que neste momento no estrangeiro existe relativamente às marcas portuguesas? É uma ótima pergunta e acho que se liga muito com as marcas que estão estudadas e contada a história neste livro. Estas marcas têm já não é questão de dar o benefício da dúvida, elas têm a prova da história. Isso é ótimo, é muito bom, mas muitas vezes elas ficam reféns do seu próprio legado e falta-lhes, no meu ver, já trabalhei com algumas destas marcas, felizmente, falta-lhes um bocadinho a mentalidade de startup. Em que sentido? No sentido de, claro, no sentido de agilidade, a intensidade, o incutir intensidade também nos processos de trabalho, esta coisa de marcarmos etapas para verificarmos aquilo que estamos a fazer mais rapidamente. O pensar global, não há nenhuma startup que hoje em dia se lance que não tenha um pensamento global. O reaprender a falhar, que falamos aqui, não é? Portanto, muitas vezes estas marcas esqueceram-se que falhar faz parte e, portanto, esta ideia de voltar a introduzir esta cultura do erro numa empresa que tem 100 anos, 150, 130, 200, não é por mal, eu acredito que não seja por mal que esta cultura não exista, mas de facto é quase algo estranho, não é? Como é que eu com 100 anos já não vou errar, não é? Já não tenho como errar. O que é certo é que os tempos mudaram. Eu não gosto muito de chamar target porque é uma linguagem muito militar, mas os públicos mudaram. E vai ser preciso errar para encontrar novas formas de chegar a um público, de maneira a que estas marcas não sejam só uma marca herdada pela minha avó ou que não seja só uma marca oferecida. Uma marca de até certo ponto saudosista. Exatamente. Portanto, eu acho que é muito esta questão de, muitas vezes, mais até do que ser... obviamente que para responder à sua pergunta que fez à Margarida, de que apoios é que o Estado ou que as empresas precisariam... Que incentivos, mais tem que vir de dentro esta questão de como é que uma marca centenária pode voltar a ter uma mentalidade ou pode beneficiar de uma mentalidade de startup, porque tem tudo isto, tem esta questão da colaboração muito mais incutida. Mesmo dentro da empresa não há silos, há fluxos muito mais livres. Inter-empresas também. A questão também que isso pode acontecer, eu diria que não é algo tão grave, mas de termos de cultivar mais o ego coletivo, essa tal questão de as pessoas todas fazerem parte, de nós todos fazermos parte, e não tanto de, eu acredito que não é a questão, não é o Paulo, é a renovação, as pessoas da Renova, como a Vista Alegre. A Vista Alegre fez uma campanha linda, com as pessoas todas da Vista Alegre que deram a cara à campanha de Natal há uns anos, 4, 3, não sei. Portanto, essa tal forma de reaprender a ter uma mentalidade de startup, muitas vezes, lá está, mais uma vez, eu não quero ser tendenciosa, mas muitas vezes isto também são ideias que muitas vezes quando falam com
agências de marcas, agências de comunicação, se essas agências forem sérias, vão-lhes dizer isto depois de falarem depois de observarem, depois de irem aos sítios, depois de fazerem não direi uma palavra tão forte como auditoria, mas depois de conversarem e depois de perceberem, e vão dizer isto. É preciso não serem reféns do seu próprio legado, porque senão vão ficar adormecidas, vão ficar um café muito, muito fraquinho ou muito frio ou sem sabor e, portanto, vão perder a força. Para quem está lá ao fundo não vê os olhos muito bonitos da Graça e, sobretudo, não vê que nas pálpebras da Graça está a bandeira de Portugal. Porque as suas sombras são a bandeira de Portugal. E daí eu passava para o Francisco, estamos já a terminar, e é para a questão do orgulho que os portugueses têm ou não nas suas marcas. O que é que antes de responder à sua pergunta, deixe-me só fazer aqui Já não temos muito tempo. Não, muito rapidamente. Portugal e a principal agência portuguesa de promoção promove a exportação. Não promovem a criação de marca, que fica aqui bem. Estamos agora a começar um processo em que isso aconteça. E estamos a falar aqui de marcas. Nós fazemos muitas missões para exportar, para trabalhar para os outros. Ok? Portanto, que isso que fique bem claro. Nós continuamos a ter ausência de marcas face àquilo que tínhamos capacidade para fazer. Nós temos um orgulho. Nós basta ver, quando vamos a um jogo de futebol da Seleção Nacional, basta ver o orgulho com que nós cantamos o nosso hino. É impressionante. Nós somos envergonhados e ainda temos um bocadinho de vergonha que é cultural. Agora, usar a pasta Coto em vez de usar uma outra? Sim, eu diria que se calhar se eu usar a pasta Coto, tu és velho, não sei quando. Portanto, mas o que eu quero dizer com isto é o seguinte, a coisa mais bonita enquanto secretário-geral da Oroel que eu tenho descoberto não é as renovas, as Vista Alegres, etc. São a quantidade de marcas novas de jovens portugueses que estiveram lá fora. Não nos esqueçamos que de há 20 anos para cá estas gerações começaram a ter uma coisa que eu não tive. Eu felizmente tive por outras razões, que é estudar lá fora, os Erasmus, os programas, e portanto foram beber cultura lá fora, já não são portugueses de alma só, são europeus de alma. E quando vêm para Portugal perceberam que o que aprenderam lá fora que era possível fazer aqui. E não me venham com a história da dimensão do país, porque então eu não faço ideia. A Bélgica, a Holanda, a Suíça, coitados, aqueles países tão grandes, enormes, que são, coitados, eles não sabem o que é quando fazer as fronteiras, são tão grandes. E, portanto, a grandeza está na cabeça das pessoas. Eu acho que nós, esta nova geração, eu diria uma geração dos 35, 40 para baixo, tem muito orgulho em Portugal. E vejo na criação de marcas que estão a acontecer. Nós estamos a ter algo muito importante, que é os estrangeiros que estão a vir para fora. Eu faço parte da Associação Internacional de Marcas de Luxo e o carinho que todos os meus colegas da ECA têm, os ingleses, os franceses, por Portugal, nós para eles somos o novo oásis. Okay? E portanto nós temos muita coisa para fazer, e o que está a acontecer é que estamos a receber em Portugal estrangeiros com muita qualidade, pessoas com muitas carreiras, que se estão a unir a portugueses, e portanto eu acho que devagarinho estamos a inverter. Ainda estamos um bocadinho tímidos, mas eu tenho uma visão positiva das coisas. Agora, há um grande trabalho a fazer. Foi uma conversa sobre as marcas que fazem Portugal, aquelas que nos fazem sentir bem, que nos fazem sentir seguros e confiantes relativamente à nossa projeção internacional. Margarida, muitos parabéns pelo livro. Obrigada. E muito obrigada pela vossa presença. Prazer. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado.